Olá, pais são todos, eu sou o Alan, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é monólogo de vilões. Algum tempo atrás eu assisti um vídeo do canal Pensando RPG e ficou saracoteando o meu lóbulo frontal uma parada que ele falou, que é fazer monólogo de vilões em RPG, que é uma parada muito difícil que provavelmente não dá certo porque você não vai ter os players parando para ouvir, e se você quiser fazer o seu monólogo, você tem que conseguir subjugar o player, né? Usar o NPC todo poderoso, né? O vilão super poderoso que subjuga por completo os players para poder fazer o seu monólogo. Tá até no marcadinho no meu texto ali atrás. Então, ele falou que teria que usar esse personagem, ou provavelmente não funcionaria porque os players não parariam para ouvir. Eu discordo. E eu vou dar os meus motivos aqui, mas primeiro vamos começar com a queridíssima pergunta, né? O que é um monólogo? Que bom que você perguntou, porque eu queria mesmo esse tempo para explicar o meu plano maligno. Monólogo é quando um personagem ele fala basicamente sozinho, ele expressa suas emoções, os seus sentimentos e a outra pessoa ouve. Ou fala sendo sozinho mesmo, né? No teatro é usado como o personagem falando com a plateia. Não necessariamente precisa ser só uma pessoa falando, pode ser, como no cinema mesmo, tem um dos exemplos aqui, a maioria deles vai ter isso, que é o pessoa fazendo o monólogo, o seu vilão basicamente fazendo o monólogo, que essa é a parte que a gente vai buscar. Tem vários tipos de monólogos, não necessariamente precisa ser o monólogo do vilão, mas a gente vai buscar para essa parte. Então, o vilão fazendo monólogo e as outras pessoas dando uma interação com ele. Não seria bem chega a ser um diálogo, porque quem tem a maior parte da fala é o vilão. Então os protagonistas, né, os heróis, entre aspas, entre muitas aspas, eles falam ali alguma coisa, eles retrucam o que o personagem falou ou fazem uma pergunta, e aí fica joga pouco para um lado e fala muito do outro. Então isso pode ser um monólogo também, e é nessa parte que eu quero entrar, porque ele falou também da parte que sempre quando o vilão estiver falando, né, que o vilão estiver fazendo seu monólogo, os players vão interferir, vão atrapalhar e vão começar a falar por cima. Não é incomum isso vai acontecer, e é meio que você quer que isso aconteça para você poder ter uma interação melhor com seus players, para você poder passar a informação melhor. Então, a forma que eu uso para fazer monólogo são 3 passozinhos simplesinhos, que eu estudei isso nas referências que eu vou apresentar aqui e em várias outras, e todas seguem o mesmo caminho, que é localização, controle da situação e a informação, principalmente para um RPG. Em alguns filmes, algumas séries, a informação é um pouquinho a menos, a informação é mais um desabafo do que dar uma informação mesmo, mas no RPG é bom você ter uma informação, que isso segura a atenção dos players. Então eu vou até começar por nessa parte, por esse ponto. Informação. Você tem que ter alguma coisa que vai segurar o player ouvindo, que o player vai querer entrar na cena, o vilão vai começar a falar e o player vai ficar parado ouvindo. Por quê? Porque você tem algo a dizer, você tem uma informação. Não que literalmente seja uma informação, mas você tem algo a dizer que vai ser interessante. Principalmente se o player gosta de roleplay. Se o player gosta de roleplay, ponha esse tipo de coisa, porque vai fazer sucesso na sua mesa. Você põe ali, por exemplo, um vilão que carrega uma grande dor e ele desabafa para os players ali naquela situação, e aí colocando isso da forma certa, né? Os players chegam na cena do vilão, o vilão olha para eles e fala: já estava esperando vocês, finalmente vocês chegaram. E aí você coloca ali um pequeno diálogo até você conseguir encaixar a cena de você falar o seu monólogo. Isso funciona, isso dá certo, já foi usado e tem aqui também nas referências daqui a pouco que eu vou mostrar. O segundo ponto é o principal, na verdade, que é o primeiro ponto, que eu comecei pelo terceiro e depois a gente vai pro primeiro. O principal ponto é cenário, a localização, onde vai se encontrar esse monólogo, onde o vilão vai estar para fazer esse monólogo. O vilão tem que saber aonde estão os players, em
todas as referências que eu peguei aqui, que eu coloquei algumas de fora ainda, tinha umas 6, 7, eu tô colocando 4 aqui só, e eu tinha bastante referência para colocar, e todas têm o mesmo ponto: localização. Todas, quem faz o monólogo, o vilão que faz o monólogo, entre aspas, porque um deles não é bem um vilão, mas todos que vão fazer o monólogo sabem aonde está o oponente, sabem aonde está a pessoa que ele quer desabafar, onde que eles querem fazer o seu monólogo. Então você tem que saber aonde o player vai estar. Ou você leva os players para lá, ou coloca o vilão no lugar, por exemplo, numa festa. O vilão entra em uma festa, entra num baile, e ali tá os players ali, e eles não podem atacar porque tem muita gente em volta. E aí você coloca o vilão ali, ele começa a falar, e ali ele sabia que os players estariam ali já. Então ele tem a localização ao favor. Que seria o segundo ponto, já incluindo nessa parte: controle da situação. Eu olhei ali agora, o OBS tá na câmera de baixo aqui, né? Eu acho que vi um 0000 ali, acho que eu não tinha colocado pra gravar, fiquei meio assustado, mas bora lá. Segundo ponto, controle da situação. Isso entra também não só na localização, esse baile não entra só na localização, como o controle da situação. Ele chega ali sabendo que os players estão lá, só que ele tem o controle da situação porque os players não podem atacá-lo, porque é um baile. É um evento social, tá cheio de gente. Se eles atacarem o cara e começar um combate, vai ferir alguém inocente. Então, se seus players não forem todos malignos caóticos, não vai ter esse confronto, não vai ter esse combate, porque tem gente inocente. E se eles atacarem, eles vão ser atacados pela guarda, provavelmente. Então, tem esse ponto. Controle da situação, não necessariamente na força, não necessariamente sobre subjugar os seus players. Não precisa ser esse o controle da situação. Você pode ter reféns, você pode ter esse localização, que é um controle da situação. Você pode ter a lábia como controle da situação. Se você fizer isso, você não vai ficar sabendo sobre tal coisa. Né? Uma informação pode ser o controle da situação. Se vocês me atacarem, vocês vão perder a informação de que tal coisa está acontecendo em tal lugar e vocês precisam saber disso. Então tenha a informação, que é um dos principais pontos nessa situação. Então, localização, controle da situação e a informação. As três coisas combinam uma na outra. Tendo esses 3 pontos, vocês conseguem sim colocar um bom monólogo dentro de um RPG. E não só no RPG, isso serve para qualquer história, para qualquer mídia. Se você conseguir colocar esses 3 pontos encaixados na sua história, você consegue fazer um monólogo sem precisar forçar a barra do os heróis. Os heróis chegaram, os mocinhos chegaram até o vilão e aí eles simplesmente pararam e ficaram ouvindo ele falando. Se você conseguir colocar esses 3 pontos, o controle, a localização, o controle da situação e a informação para passar para o seu público, você consegue colocar um bom monólogo sem ficar forçado. Então vamos para os exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu tenho é do Senhor Incrível contra o Síndrome. Eu vou deixar um pedacinho acelerado aí de cada referência que eu vou pôr para vocês poderem entender. E aí eu vou deixar eles falarem um pouquinho do diálogo e eu vou entrar com a ideia do que eu quero para esse vídeo, né? Para cada referência do que eu tô querendo dizer. Síndrome contra Senhor Estranho nos Incríveis. Dale lá. É maior! É melhor! Senhoras e senhores, é demais, incrível! Está pronto, finalmente! Olha, eu usei vários super-heróis para preparar um robô para lutar contra você. Mas, rapaz, não foi o suficiente. Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois, afinal, eu sou seu maior fã. Bochecha? Meu nome não é Bochecha! E também não é por incrível! Essa fase já fundou. Eu queria te ajudar, só isso. Eu queria ajudar! E o que você disse pra mim? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. Eu errei ao tratar você daquela maneira. Desculpe. Viu? Aí, agora você me respeita, porque eu sou uma ameaça. Nessa cena, o Senhor Incrível, vocês podem ver, o Síndrome já tinha localização, eles estavam na ilha dele, ele chamou o Senhor Incrível pra lá. Então ele já tinha localização, o Senhor Incrível estava esperando na sala, ele agarrou o Senhor Incrível, sentou a porrada nele, e quando ele estava subjugado, essa é a cena de subjugação, né, que você subjuga o personagem principal, o herói ali, para poder colocar o seu monólogo. É um exemplo bom, é um exemplo que funciona, não é que vocês não podem fazer isso, não tem que fazer isso.
pode fazer, funciona, só tem que ser bem feito. O seu vilão tem que ter imponência e tem que ser o cara. Nesse caso, ele vem estudando o Senhor Incrível até conseguir fazer o robô para derrotar ele. Então ele tinha essa imponência contra o Senhor Incrível. Se você quer fazer um vilão de subjugação, ponha ele com um poder grande, né? Não necessariamente poder físico, poder de super fantasia, mas ele tem que ter uma influência, um poder grande contra o herói. Aí você consegue fazer esse vilão de subjugação. Como vocês veem aí, eles subjugam o Senhor Incrível, ele coloca ele no cansado, já não é mais novo como ele era, então pouca coisa ele cansa, né? Ele acaba apanhando muito nessa situação, e aí ele fica escorado ali, ele fica bem subjugado mesmo com o síndrome enquanto ele fala. E no meio do diálogo o Senhor Incrível fala: eu errei, eu não devia ter feito isso, não sei das quantas. Então tem a interação entre os dois, não é só o síndrome que fala, tem essa interação. E aí o Senhor Incrível ataca o síndrome, que é uma parada que foi falada. Os players vão atacar se tiver monólogo, não faz mal. Se eles atacarem, não tem problema. Você segue o bonde, eles perderam a informação, perdeu o diálogo. O RPG é isso, o RPG é imprevisível. Então se acontecer, não fiquem bravos, não se desespere, não se estresse. Eu perdi esse monólogo, você pode pôr ele depois se quiserem. Então segue o bonde. Então é isso aí. Primeiro exemplo, o Senhor Incrível contra o Síndrome. Tem o diálogo todo ali, tem a subjugação, tem o poder dele, né? Ele tem o controle da situação com o raio e com o robozão, e tá na ilha dele, né? Então ele tem a localização, ele tem o controle da situação e ele tem mais ou menos o diálogo. Foi o que eu falei, né? Não necessariamente você tem que passar uma informação. O seu monólogo não precisa ser uma informação. Eu falei diálogo, mas é monólogo, quer dizer, o seu monólogo não precisa ser exatamente uma informação. Pode ser como o Síndrome fez, né? Colocando pra fora o que ele tem, colocando pra fora o que ele sente e desabafando como é que ele conseguiu chegar naquele nível, por que ele vai derrotar o Senhor Incrível e não sei das quantas. Pode ser um monólogo desse, não faz mal, não é ruim. Segunda referência, ela é meio que ao inverso dessa primeira, né? Ela já não é muito por subjugação, tem um pouquinho, entre aspas, mas é mais o controle da situação, que é o Zuko contra o Senhor do Fogo em Avatar: A Lenda de Aang, no Eclipse. Eu vim aqui dizer a verdade. Dizer a verdade no meio de um eclipse? Isso deve ser interessante. Antes de tudo, em Ba Sing Se, foi Azula quem derrotou o Avatar, não eu. Por que então ela mentiria pra mim sobre isso? Porque o Avatar não morreu, ele sobreviveu. Do quê? Na verdade, ele deve estar liderando essa invasão. Ele deve estar a caminho daqui agora. Fora! Saia da minha vista agora, se sabe o que é bom pra você. Essa é a outra coisa. Eu não vou mais aceitar ordens suas. Você vai me obedecer, senão essas palavras desafiadoras serão as suas últimas. Pense melhor. Eu vou dizer o que penso e você vai ouvir. Por muito tempo, eu só queria que você me amasse, que me aceitasse. Eu pensei que era a minha honra que eu queria, mas eu só estava tentando agradá-lo. Você, o meu pai, que me expulsou por falar fora da minha vez. O meu pai, que me desafiou, um garoto de 13 anos para um Agnicai. Como pode justificar um duelo com uma criança? Foi para ensinar respeito a você. Tem o Eclipse, o Aang tá indo pra cima do Senhor do Fogo com a tribo da água, com várias galera lá, um exército em cima deles. E eles não tem mais o poder do fogo por causa do Eclipse, não tem mais a dominação, a dobra do fogo por causa do Eclipse. E aí eles vão pro lugar errado, depois rola toda aquela treta com a Azula, e o Zuko chega pra falar com o Senhor do Fogo. Na hora que ele entra, tá cheio de guarda, o Senhor do Fogo tá lá, ele também luta bem pra caramba, então ele teria uma vantagem contra o Zuko, se ele quisesse atacar ele direto ali. Aí ele chega e fala: eu quero falar a verdade. E aí o Senhor fala: não, falar a verdade no meio eclipse, isso vai ser interessante. E manda os caras embora, manda os guardas embora, então fica só os dois. E aí quando o Senhor do Fogo levanta pra atacar ele puxa as espadas, e aí ele ganha o controle da situação. Então ele tinha a localização onde estava o Senhor do Fogo, ele sabia onde ele estava o tempo todo, ele tinha vantagem da situação, o controle da situação, porque os guardas saíram, o pai dele estava desarmado e ele tinha as espadas, e o Zuko luta pra caramba, e o pai dele sabia que ele era o espírito azul, então tinha essa vantagem pro Zuko. E aí ele fala, né? Aí ele põe a informação. Ele fala primeiro tudo o que ele sente, né, o que aconteceu com ele, com a mãe dele, e aí ele fala que ele vai ajudar o Avatar, que ele vai entrar pro time do Avatar e vai ajudar a derrotar ele e todas essas coisas. Não apareceu no trecho aí, porque seria muito grande colocar tudo, mas quem assistiu sabe. Na descrição tem um link aí para vocês verem o trecho todo, né, o diálogo todo, o monólogo todo, se vocês quiserem depois.
Aí a gente entra no terceiro ponto, então. O terceiro ponto, ele já é bem diferente desses dois. O terceiro ponto, ele já é uma surpresa, né? Que é o Ultron contra os Vingadores, na primeira aparição do Ultron. Não. Como seriam dignos? Vocês são assassinos. Stark, Jarvis. Eu também estava dormindo. Ou sonhando acordado. Reinicie o sistema de Havia ataque. sido Me traz um defeito, eu acho. terrível. Eu estava preso por cordões. Tive que matar outro cara. Ele era legal. Matou alguém? Não era a minha primeira escolha. Mas, no mundo real, temos que enfrentar essas escolhas cruéis. Quem o enviou? Eu vejo uma armadura em volta do mundo. Ultron. Vem cá, meu osso. Não ainda. Não essa crisálida. Mas estou pronto. Estou numa missão. Que missão? Paz para o nosso tempo. Isso foi dramático. Desculpe, vocês têm algumas intenções. Já não pensaram direito. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Como a humanidade será salva se não for permitido que evolua? Como elas, essas marionetes. Só existe um caminho para a paz. A extinção dos Vingadores. Nessa cena, o Ultron chega, ele já começa a falar lá, o digno, que é mó da hora, mas não vê o caso. Ele chega, ele se impõe ali e o controle da situação, ele tinha localização, porque ele sabia que estava todo mundo ali, e o controle da situação nesse caso já é um pouco mais diferente dos outros dois. Os outros dois era força. Esse é o efeito surpresa. Eles acham que é um da Legião de Ferro, um robô da Legião de Ferro que está com defeito, com um programa mal feito, que é o Jarvis que está dando algum problema, e nisso ele está falando, o Ultron está falando. E então, nisso, o Ultron tem um efeito surpresa, e eles não atacam por causa disso. Aí é o Ultron que ataca. E depois que o Ultron ataca, ele continua falando. E aí eles ficam parados pra, tipo, o que esse cara vai fazer agora? Que arma na mão que ele tem agora? E aí ele termina de falar, e quando ele chama o gatilho pro Thor atacar, o Thor lança o martelo nele, e aí acaba a cena aí. Não foi provavelmente mostrado tudo isso, porque seria muito tempo, creio que não. Eu ainda não editei, então não sei dizer. Mas, como eu falei, link na descrição para quem quiser ver a cena inteira. O quarto seria uma cena de uma série que poucas pessoas conhecem, que é o Cristal Encantado. É uma série da Netflix, que é feita com fantoches, né, marionetes, com bonecos, é muito boa. Quem não assistiu, assiste lá. E quem não assistiu e quiser assistir, pula essa parte do vídeo. Porque vai ser um spoiler gigante e um dos maiores spoilers da série. Pra mim é a melhor cena da série. E se você não quiser perder a graça de ver, pula essa parte. Que é o camareiro com o Rian. Só uma pequena notinha, que o trecho a seguir dessa referência próxima, ela vai ser um pouco mais longa do que o normal, porque a cena é muito boa, e para poder dar a referência que eu quero, tem que ser um pouco mais longo. Então é só esse pequeno trechinho que eu quero deixar de nota aqui. Segue o vídeo. Tentar se soltar é inútil, mas o Gelfling pode continuar se isso ajudar a se distrair. Não brinque com a comida, covarde. Simplesmente me mate. Matar? Matar não. O Rian morto não será útil pro cavaleiro, nem pros Skeksis. Queremos o Rian vivo. Pra extrair a minha essência? O Rian confessar pros Gelflings que mentiu sobre os Skeksis. Isso nunca vai acontecer. Eu vou garantir que a Troy inteira saiba o que vocês são de verdade. E o que os Skeksis são? Malignos. Fantástico. Por que os Skeksis são malignos? Explique, por favor. Vocês mataram a Mira. Todas as criaturas matam. Uma ave semínea maligna por comer um nanok rastejante. Aves comem para viver. Os Skeksis também. Tudo que é vivo consome outros seres vivos para sobreviver. Não é maligno, é natural. O que vocês fizeram com a Mira não foi natural. A morte não é natural. A morte é uma piada cruel. A morte salva a vida, salva dos Skeksis, mas não mais. Os Skeksis conquistaram a morte. E você, Gelfling, faria o mesmo no lugar dos Skeksis. Eu não sou como vocês. Quando a vida foi treinada, o que o Gelfling fez? Nos impediu, enfrentou os Skeksis. Eu não podia fazer nada. Você fugiu, não? E quando o amigo Trent foi pego, o que o Gelfling fez? Mas o grande disse que eu... Sim, salvar a si mesmo. E seu pai também. Foi engolido pelos Grunthals para que o filho pudesse fugir. Salvar a si mesmo. Eu tentei. Mas eu não consegui salvar ele. Agora o Gelfling diz a verdade. Não pode salvar nem deles. Mas se o Rian pudesse salvar todo o resto. Todos os Gelflings estão em perigo. Rian deve confessar ter assassinado a Mira. Ajude os Skeksis a silenciar os sussurros da rebelião. Pare a guerra antes que ela comece. Vocês não se importam com os Gelflings. Errado. Eu sou seu amigo. É só por minha causa que os Gelflings continuam vivos. Só para não servirmos de escravos. Os Gelflings são escravos se não souberem que são escravos. Os Gelflings estão felizes, comendo, dançando, bebendo, morrendo como biscuits. Não somos animais de estimação. Errado. Sua vida dura apenas poucos tries. Os Skeksis são imortais. Somos para vocês o que vocês são para os rasteiros. Vocês podem ser nossos animais ou inimigos. Escolha com sabedoria. Se eu disser o que você quer, vocês vão parar de extrair a nossa essência? Não posso prometer nada. Então eu me recuso. Todos os Gelflings perdem, ou apenas poucos Gelflings perdem. Uma guerra seria um bem. Não se nós vencermos.
Tiefling com bom senso. Nessa cena, a localização já tá completamente dada ao camareiro. Ele tá na carruagem dele. O Ryan tá preso na carruagem dele. Então ele não tem pra onde ir, ele não tem como fugir dali. Então a localização já é completamente dele. O controle da situação também já é dele, basicamente. Ele é uma raça superior, muito mais forte do que um Tiefling, um Tiefling, oxe. Ele é uma raça superior, muito mais forte que os Gelflings. E por mais que ele não seja muito lutador, muito combatente, o Ryan tá preso, ele tá amarrado. Então ele já tem o controle da situação aí também. Só que ele usa um outro controle da situação, que é muito melhor, que é a lábia dele, a conversação. Ele convence o Ryan a ficar do lado dele, a não querer fugir, a ficar na paz com a lábia dele, com o que ele fala durante a cena. Então isso é o controle da situação principal. Ele tá preso, ele tá na carruagem, não tem como fugir, mas ele tem a lábia principal arma dele para manter o Ryan sob controle, manter o Ryan ali ouvindo o que ele quer. Nessa cena é quase um diálogo. Esse monólogo é quase um diálogo, porque o Ryan fala muito, mas é o diálogo do camareiro, porque o cavaleiro fala muito mais, ele entrega muito mais do que ele quer. É mais uma discussão, né? O camareiro tá fazendo monólogo e o Ryan rebate fazendo uma pergunta, ou ele rebate alguma coisa que foi falada. Isso é muito bom, essa cena é muito boa, é um dos melhores monólogos que tem, é um dos melhores que eu já vi. É uma parada muito boa que dá pra você colocar, se você souber fazer esse monólogo, fazer a cabeça das pessoas, você consegue colocar isso no RPG muito fácil. Então, esses são os meus pontos, na localização, o controle da situação e o texto com as referências, com as 4 referências, funciona muito bem. E eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a fazerem seus RPGs um pouco mais da hora, ou escrever um monólogo se vocês estiverem escrevendo uma história. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha nas redes sociais, deixa aquele like, deixa no comentário aí o que você gostou, se você concorda comigo, e temas para os próximos vídeos também. Então, agradeço a todo mundo, muito obrigado pela atenção, pela companhia comigo até aqui. Muito obrigado a todos, fiquem em paz. Deus abençoe a todos, fui!